Ok, gente. Agora vamos para o quadro e nós vamos ver uma lista de palavras que eu quero que você vá lendo, anotando as palavras, tá certo? Para depois você procurar elas no léxico de Strong's, tá bem? Então, são palavras que você já deve ter visto no mundo religioso, já deve ter ouvido em alguma pregação. São palavras que tem no português, tá certo? São palavras que são comuns e foram passadas para o português e às vezes a gente nem se dá conta que são palavras do grego. Gostaria de começar com a primeira palavra, vão ser palavras de alfa a ômega. A primeira palavra é esta aqui. Você consegue ler? Ágape. É uma palavra internacional quase, né? Foi ressuscitada e é o nosso amor ágape. Mas é um amor que tem um significado diferente de outros tipos de amor, tá certo? Então, dá uma olhada lá. Outra palavra começando com alfa. Na verdade, não é uma palavra. É um prefixo. Consegue ler? Anti. Contra. Mas anti também tem outros significados. Por favor, anota aí e vai pesquisar depois. Nossa terceira palavra com alfa é apóstolos. Apóstolo? Mas o que significa apóstolo? Note que ela tem um prefixo aqui e a raiz dela é esta. Ok? Anotou? Joia. Agora eu vou passar para algumas palavras, começando com beta. Veja essa palavra aqui, olha. Batismos. Opa! Claro que eu conheço, não é? É de onde vem a nossa palavra batismo, não é? Note que ele tem um pi aqui, por isso que é batista, baptista. Antigamente você encontrava palavras assim, não é? Baptista. De onde vem esse P? Vem do pi em grego. Olha a outra palavra aqui. Não é meu nome não é? Com acento. Consegue ler? Bios. Puxa, temos muitas palavras com esta palavra bios, que quer dizer vida, mas é a vida regular, a vida diária, não aquilo que pulsa dentro da gente, é a vida do dia a dia. Aí você vai ter biosfera, biologia, bioquímica e um monte de palavras em português com esse substantivo que para nós virou um prefixo, ok? Um prefixo para muitas palavras. Prontos? Ótimo. Quero que você dê uma olhada nessas palavras também, cada uma no seu léxico. Olha para a palavra com gama. Se parecem, não é? Grafê e grafô. Qual a diferença? Grafê é um substantivo feminino, termina com eta. Daí a gente tem grafia, grafologia. E grafô
é o verbo escrever, em grego, grafo. Então, toda vez que você vê, e eu tinha falado isso na gravação de alguns minutos atrás, você vê uma palavra terminada em ômega, você sabe que ela está na primeira pessoa, né, do presente, do indicativo, é um verbo. Terminada em e, são palavras femininas do grego, que você tem um substantivo e aqui você tem o verbo. Os dois compartilham da mesma raiz. Legal, né? Palavras que nós temos em português, muitas palavras com grafê. Inclusive nós temos também o verbo grafar. Você poderia grafar essa palavra, ou seja, sublinhar ela. Essa palavra está grafada. Vem do verbo em grego, né? Ok. Vamos colocar aqui duas palavras, com delta e epsilon. Palavras que você conhece. A primeira... Consegue ler essa palavra? Diáconos. As igrejas têm diáconos. Todas as igrejas cristãs têm diáconos. E olha só essa palavra aqui. Consegue ler? Eclesia. Diáconos, diácono. Eclesia, que é a palavra igreja, traduzido tradicionalmente como igreja, assembleia. Congregação já é uma outra palavra, né, que é a palavra que deu origem à sinagoga. Mas aqui, eclesia, igreja, é uma palavra que é formada de duas partes, ek e eclesia. No léxico de Strong's, ele deve explicar essa palavra lá para você. E junto com eclesia, deixe-me colocar uma outra palavra com zeta, aproveitando o quadro aqui, colocando o meu zeta estranho. Consegue ler essa palavra? Zelos. Daí que vem a palavra zelo, né? Uma palavra que nós temos em português, é uma palavra grega. Zelos quer dizer aquilo que você se agarra, se apega, né? Tem uma paixão. Dá uma olhada lá também ela. Vai escrevendo esse ditado. Zelos. Ok? Olha só. Com eta eu peguei duas palavras. Com aspiração áspera, olha só, com aspiração áspera, consegue ler? Redonê. Redonê. Redonê, daí nós temos a palavra hedonista, uma pessoa que se entrega aos prazeres, que o sentido da vida é os seus prazeres, prazeres bem carnais. É uma palavra grega, hedonismo. E olha, uma outra palavra, você vai ficar pensando, puxa, Bill, essa é legal. Ok? Eu creio que o acento está na última. Eu não anotei aqui. Consegue ler? Outra palavra com aspiração sobre o eta, remera. Remera quer dizer dia. Mas tem uma palavra em português que leva a palavra remera. Efêmero. Efêmera. Interessante, efêmero é aquilo que passa, que é passageiro, que passa com os dias. É algo efêmero. É a junção de remera mais a preposição efêmera. Ou seja, por cima dos dias, com o passar dos dias. Vem da palavra remera, que quer dizer dia. E uma palavra, puxa vida... Deixe-me apagar, para ficar mais fácil. Anotou? Estou indo rápido demais? Joia. Deixe-me apagar aqui.
Essa palavra aqui não tem muita graça, não. Você já deve ter visto muito. Não é? Consegue ler essa palavra? Theos, Deus. Aí você tem teologia, teocracia, teofania, um monte de palavras que o Theos vira o primeiro radical. Mas você também tem uma outra aqui, olha. Tronos. Será que dá para adivinhar o que é tronos? Exatamente isso que você está pensando. Trono. Trono. Nada mais. Okay? Mas eu quero que você também olhe essa palavra e descubra ela lá nos Strongs. Tronos. Sim, por falar de Strongs, se você já comprou o seu léxico da editora Vida Nova, do Greenwich Dunker, em vez de procurar no Strongs, procure no léxico. Fica mais fácil folhear, mais rápido, mais gostoso, e você já adquire o traquejo de folhear no léxico. Tá joia? Então, se você tem um léxico, procura aí. Ele está em média R$30. Minha recomendação, compre o léxico. Tá certo? Essa próxima palavra aqui você vai achar interessante. A aspiração branda. Então é I mesmo. Consegue ler? É isso mesmo. Idiotez. Não é? Idiotez. Idiotez é aquele que faz coisas próprias de um idiota. Não é? Ídio quer dizer próprio, e iotez é aquela pessoa que é otária, que é boba, que é tola. Então o idiota é a pessoa que faz coisas próprias de um otário, de um desmiolado. Não é? Idiotez. Interessante, não é? Uma palavra que nós temos em português, muito conhecida, e é uma palavra que veio do grego. Anotou? Joia. Deixa eu avançar agora. Com a letra capa, eu vou querer colocar 3 palavras, certo? Uma que você não imaginava que essa palavra passa. Eu creio que ela não é uma palavra grega, é uma palavra semítica, mas passou pelo grego, não é? E chegou para nós. E aí? Consegue ler? Camelos. Não preciso nem traduzir, né? Note que a gente não diz camelos, diz camelos. Olha só o eta lá. Camelo. Né? O nosso é fechado no camelo. E é o eta. Camelos. Essa daqui é legal. Coros. Coro. Grupo de pessoas juntas cantando. É um coros. Não é? Legal, né? Essa daqui, não vou nem... Consegue ler também? Bem fácil, né? Cosmos. Cosmos. O que é cosmos? É o cosmo. É o mundo. Né? É o universo. A palavra cosmos também é a palavra que nós achamos em cosmética. Curioso, né? Por quê? Porque a ideia de mundo quer dizer algo ordenado. A cosmética, de certa forma, é para colocar ordem no rosto, né? Equilibrar entre o bonito e o feio. É o cosmos, então é uma ordem que você tenta colocar nas coisas feias. Então o nosso mundo, ele é uma ordem, né? Uma ordem divina. Né? Você tem as categorias dos animais e os tipos de seres. Está tudo ordenadozinho pelo Criador. É um cosmos, é um sistema ordenado. Ok? Vamos dar uma olhada em palavras com lambda. Camelos, coros e cosmos. E agora, palavras com lambda. Essa palavra é a palavra que nós lembramos dela.
E essa outra é muito conhecida, né? Leucos, palavra para leucócito, leucemia, não é? Que quer dizer branco. É aquilo que é branco, leucos, né? Branco em grego. E logia, lógica, e uma série de palavras que vêm com logia no final, né? Filosofia não, mas teologia sim, não é? Sistemática não, tem tantas palavras, sociologia, historiografia não tem, mas tem outra, Everton, com logia no final. Genealogia. Então você tem muitas palavras com logia. Logia quer dizer lógica, né? Ela é uma palavra também perto do verbo, do substantivo logos, que nós vimos, talvez ligada à raiz do verbo lego, falar, né? Você percebe que elas compartilham o radical aí, ok? Então temos várias palavras com logia, né? Lógica, sistema ordenado também, ok? Vamos aí ver duas palavras com mi e ni. Mi e ni. Ok. Com mi tem duas palavras. Que tal essa? Consegue ler? Acho que tem alguma coisa em português. Isso. Martírios. É o mártir, né? O testemunho, aquele que dá um testemunho. É o mártir. Martírios é uma palavra que vem do grego. E essa outra aqui? Essa outra é mais fácil ainda. Apesar de tantas letras confusas, mas a gente quase que não acrescentou nada a essa palavra em português, né? Dá para substituir letra por letra em português. Membrana, uma cobertura, né? A camada que fica por fora, a camada exterior. É uma membrana. Uma palavra grega, você sabia? Tá aí. Palavra que nós usamos em português, que vem de origem grega. E para colocar as duas letras irmãs juntas, temos uma palavra aqui fácil de ler e uma palavra que nós usamos muito, né? Necros. Necros, morto, não é? Morto, morte. Tem outra palavra para morte, né? Que é thanatos. Aqui está falando do estado da pessoa, não da realidade da morte. É thanatos. Necros é o estado de morto. Tem necrotério, necrófilis, necrópolis e outras palavras que a gente trouxe do grego. Deixa eu colocar mais uma aqui que a gente já viu antes, com o meuxi. Essa palavra eu falei alguns minutos atrás, na verdade na aula passada, xenos, xenos, estrangeiro. É dessa palavra que nós tiramos xeno. Xenofobia. É a pessoa que tem medo de estrangeiros. Ela vê estrangeiro, ela fica com medo, né? Então, xeno é xenos. Naquele filme, Casamento Grego, o patriarca grego lá, ele gosta muito de usar essa palavra xeno. Ele é um xeno, não um xeno. Ele é um estrangeiro, é uma pessoa de fora, é um estranho à realidade, né? Então é alguém que não pertence à minha realidade. Ele é um xeno, um xenos. Ok, mais uma palavra. Estamos já na 15ª palavra do alfabeto. Agora vamos para ômicron, ômicron. E, essa palavra
Note que ela tem a aspiração áspera, para a direita, né? Como eu te falei, toda vez que a palavra tiver uma aspiração para a direita, é áspera. Rhodos. Você consegue imaginar uma palavra em português que tem rhodos? Tem uma que a gente usa tanto. Eu tenho quase certeza, eu não mergulhei na filologia da palavra, mas eu tenho quase certeza que veio dessa palavra. Rodovia. Não é? O caminho do caminho, a estrada que você pega para chegar a um certo caminho. A nossa rodovia. Eu falei na aula passada de Éxodos, é o caminho para fora. São duas palavras compostas aí. Vamos a uma palavra com pi. Essa é mais fácil. Palavrão, né? Uma palavra grande, mas é fácil. Paidagogos. Paidagogos, pedagogo. Não é? Paida vem da palavra, se me falha a memória, criança, e agogo é aquele que conduz, do verbo ir. Então, é o pedagogo nosso, é o cara que conduz a criança na educação. Conduz a criança para a escola. Essa palavra aqui é mais fácil ainda. Não é tão grande como paidagogos. E talvez você não sabia que era uma palavra grega. Pátria. Palavra grega. Pátria. País, nosso país, né? Seria interessante você depois fazer um estudo para saber a diferença entre Estado, pátria, nação e povo. São sinônimos, eu sei. Mas qual a diferença entre eles? Pátria, você já sabe agora que é uma palavra grega. Tá certo? Então, Rhodos, paidagogos e pátria. Tá anotando, espero, viu? Se não conseguir acompanhar, você pergunta ao irmão ao lado qual é a palavra que você perdeu, tá certo? Estou procurando ir bem devagar. Ok, palavras com ro. Olha só essa daqui. Consegue ler? É exatamente isso que você está pensando. Réu, aquele que é culpado, que admite uma culpa, não é? Que leva uma culpa. Réu. São poucas palavras que começam com ro. E elas levam a aspiração, certo? Áspera. Aspiração áspera. Veja essa. Essa aqui foi mais difícil imaginar. Risa. Risa? O que será risa, bicho? Isso é uma palavra que tem em português? Ei, Everton, sabe o que é risa? Não. Risa. Vê se faz sentido. Raiz de planta, não é? Risa. Eu acho que tem alguma semelhança, não tem? Você tem o R, o A, o I e o Z. Só que as letras estão embaralhadas. Será que não é? Pelo menos lá no Grinksch Dunker, ele diz que é. Tá certo? Risa, raiz. Essa é uma palavra muito usada por Jesus. É uma palavra, Jesus disse, é inevitável que venha o escândalon. Escândalo, é inevitável que venha do escândalo, mas ai daquele através do qual vem o escândalo. Então, escândalo é uma palavra em português que veio do grego e que essas palavras significa tropeço, né? Alguma coisa que faz alguém tropeçar. Um detalhe, palavras em grego e latim que nós temos que começa com ES, extensão, expansão, essas palavras escândalo, nós escrevemos elas com ES, não é isso?
Essas palavras em grego, elas sempre começam com apenas sigma. A mesma coisa em latim, tá certo? Elas vão começar com sigma ou com S em latim. Por exemplo, a palavra spes, estou lembrando agora, em latim é esperança, não é? Note que começa com S, mas conosco começa com E. Então é uma característica dessas línguas, né, começar com palavras que começam com sigma, que passaram para o português e nós colocamos um E no começo. Escândalo é um exemplo delas. Ok? Vamos chegando ao final. Vamos chegando ao final. Ah, sim. Eu falei dessa palavra antes. Eu puxei a perna demais do que aqui. Consegue ler? Táxis. Táxis. Então, táxis é rápido. E é o táxi nosso, não é? É algo rápido. Você chama ele para chegar mais rápido ao local. Veja uma palavra com Y. Fácil, né? Ridor, hidro, não é? Daí que nós temos hidro e várias palavras com hidro, hidrografia, hidrologia, e nós temos outra palavra aqui, hipérbole. Conseguiu ler antes de mim? Hipérbole. Hidro, água, não é? E hipérbole, hipérbole, exagero. Uma palavra que está em duas partes aqui. Hiper quer dizer acima, uma preposição que quer dizer acima, e bolê é lançar. É aquilo que é lançado acima, é um exagero, né? Note que ambas as palavras, elas têm uma aspiração. Por isso que hidro em português é com H. É interessante que esse Y em inglês vira Y. Aí você tem hidro. Nós não tínhamos Y mais no alfabeto, voltou de novo, né? Mas é com Y. E hipérbole, em português, também com H. Em inglês, o hipérbole com Y. Adivinha por quê? O Y é transliterado Y em português. E a aspiração, ela vai estar representada pelo H aqui, ó. Tá bom? Espero que você esteja conseguindo me acompanhar. Estamos chegando ao fim do alfabeto e das palavras que você vai ter que dar uma olhada e localizá-las no seu léxico. Ok? Tenho duas palavras com fi. Olha essas palavras com fi aqui. Consegue ler? Palavras que nós temos em português tal qual, sem mudar. Leu a primeira? Fantasia. É isso. Fantasia é fantasia em português e grego. É aquilo que você usa para brincar, para se divertir. E olha a segunda palavra, fantasma. Meu sigma, desculpa, saiu meio troncho aqui, mas olha lá. Fantasma. Fantasma é fantasma. Lembra quando Jesus veio andando sobre as águas? Eles viram um fantasma. É a palavra que está lá no texto grego. E fantasma é a palavra grega. Ok, vamos terminar com essa palavra aqui de grande importância.
de grande importância para o cristão. Tem muitas letras aí, eu sei, mas quando você para ler devagarzinho, você pensa, puxa, eu não sabia que essa palavra era grega. É uma palavra grega. Caráter é aquilo que mostra quem você é. É o seu caráter. Uma palavra grega, sabia? Ok. Vai lá no léxico, o de Strong's, ele deve dizer a raiz dessa palavra. Ela é formada de mais de uma parte, certo? Então vai dar lá uma olhada que eu acredito. Eu não olhei, mas eu acredito que ele deve dizer a raiz de caráter. E para terminarmos mesmo, as duas últimas palavras do alfabeto. Não ficou legal não. Escrever um pouquinho mais devagar. Consegue ler? Psíquicos. Psíquicos é aquele que vem do interior. Às vezes Paulo usa essa palavra em 1 Coríntios para dizer alguém espiritual, em vez de alguém carnal, do sarx, da carne, não é? O contrário de alguém sarx, carnal, é alguém psíquicos, que trabalha com a mente, com o interior, com o espiritual. Psíquicos, que vem da palavra psique, mente, alma, ok? E para terminar, nossa última palavra, 24ª letra do alfabeto, com ômega, hora, que é a palavra hora. E é daí, veja a aspiração, e é por isso que a palavra hora, em português, começa com H, por causa da sua aspiração. Ok? Então vimos aí as 24 letras do alfabeto, vimos várias palavras em grego, todas elas para você dar uma olhada no seu léxico. Então a tarefa dessa semana é mais fácil. Para a semana a gente vai começar, Deus permita, a integrar as ferramentas e começar a usá-las voltada mais para a interpretação do texto, análise do texto e o final de tudo, que é chegar à nossa teologia. Deus abençoe sua semana, tenha um bom culto domingo e que você seja uma luz por onde andar. Até mais.